Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Jesus, a essa casa de oração. Como diz o professor, o coração está à prova também, né? Estamos todos à prova, meu coração também está hoje. Mas falando em oração, hoje nós estamos aqui, né, todos nós em oração, em uma busca através de uma conexão com o Altíssimo, uma conexão com Jesus, uma conexão com a espiritualidade benfeitora. Acredito que aqui muitos já têm a prática do Evangelho do Lar em suas casas, mas eu vim propor para aqueles que ainda não fazem esse exercício e também a gente conversar um pouquinho mais sobre a importância dessa prática nos nossos lares. A importância dessa prática para a conectividade com a espiritualidade, pois nós precisamos estar sempre conectados com Jesus, Deus e toda a espiritualidade amiga. Mas para a gente poder seguir com o diálogo dessa noite, vou procurar definir um pouquinho o que seria esse Evangelho no lar. Então, como já dito, o Evangelho no lar é onde a gente se conecta com Jesus. É onde a gente convida Jesus a estar ao nosso lar, a fazer parte da nossa família. Na nossa correria do nosso dia a dia, né, nossos trabalhos, enfim, nossos compromissos, nós acabamos por deixar de estar tanto conectado com Jesus. E nesse momento, nesse pouco momento que nós tiramos, nós voltamos a nos conectar com Ele, a trazer Ele para nosso lar. E nesse momento dessa prática do Evangelho, junto na nossa casa, a atmosfera do lar, a atmosfera ao redor dos nossos lares, ela se transforma. Há registros, através de médiums, através de pessoas com uma sensitividade maior, através mesmo de comunicações de espíritos benfeitores, de que é imensurável a imensidão de energia que se irradia dali no momento da prática do Evangelho no lar. Então, através das descrições que a gente recebe, a gente consegue entender o quão bem faz esse momento que a gente tira para estar com Jesus. Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, ele relata que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, o Evangelho no lar, ele é uma forma de oração. Ele é uma forma de se conectar com Deus. Ela é uma forma de se conectar com Jesus. É uma forma de se conectar com a espiritualidade benfeitora. E é algo que nós devemos ter como rotina, ao menos uma vez na semana. Não que nós não podemos fazer mais do que uma vez na semana. Talvez nós estejamos passando por um momento de dor, de angústia, de tristeza, ou um momento que você procure algumas respostas. Você pode fazer essa prática todos os dias, mas a partir do momento em que as águas acalmam, nós precisamos lembrar que, pelo bem recebido, nós devemos permanecer com Jesus em nossa casa. Estando com Jesus, não que todas as dificuldades passarão ou não existirão, mas as águas podem continuar mais calmas. Lembrando que o Evangelho no lar deve ser feito sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário. Mas por que dessa prática? Por que sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Para facilitar a organização dos amigos benfeitores. Eles se organizam para estar ali conosco em nossos lares. Então, nós abrimos as portas para Jesus, nós abrimos as portas para os nossos amigos benfeitores. Então, eles também se organizam, se programam para estar ali naquele momento, para nos amparar, nos instruir para o caminho do bem, para o caminho do amor e para o caminho da caridade. Levamos em média 15, 20 minutos, não mais que isso. Não necessita, mais do que esse tempo. Apenas precisamos ter essa disponibilidade com Deus, ter esse momento de encontro com Deus, da mesma forma que Deus tem conosco. Deus tem um tempo maior conosco. Nós teremos ali de 15 a 20 minutinhos. Nós, espíritas, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo.
como base, como leitura. E utilizamos então o livro, e junto à mesa ou local aonde você for fazer o evangelho, você arrume copos com água ou uma jarra, né, que podem ser tomada depois do evangelho, depois de ser fluidificada pelos moradores da casa após a conclusão do evangelho ou no decorrer da semana. Essa água, ela é fluidificada através da espiritualidade. Naquele momento do evangelho no lar, no momento em que a gente está ali orando, lendo o evangelho, conversando, fazendo as orações, ela está sendo medicada pelos nossos amigos espirituais. Com aquilo, ela está sendo medicada com aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos naquele momento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Às vezes nós buscamos a cura por uma doença, às vezes nós buscamos alguma resposta para algum determinado problema, mas nem sempre ali naquele momento talvez nós teremos as respostas, mas ali naquela água, naquele momento em que a água está sendo fluidificada, estará sendo posta, estará sendo colocada junto à água toda a força necessária para nós passarmos por aquela doença, para nós termos forças necessárias, para nós sermos resilientes, para nós termos esperanças e para que nós estejamos sempre com Deus em nosso coração. Ela vai nos auxiliar a passar por determinados problemas. Lembrando que a água fluidificada, ela recebe então os fluidos medicamentosos por ação magnética dos espíritos benfeitores. Eles conferem então ali no líquido as características curativas de variadas ordens. E essa água ela é fluidificada hoje, né, como após as reuniões públicas, como essa que está acontecendo hoje no Centro Espírita, a água que nós tomamos ao final, ela foi fluidificada, será fluidificada durante a palestra, como também durante o Evangelho no Lar. Então são águas benéficas para o nosso corpo e o nosso espírito. Tristeza cura feridas? Convém a gente alimentar as tristezas em nossos corações? Nós sabemos que nada acontece por acaso em nossas vidas. Tudo que acontece em nossas vidas, ele sempre é um processo de evolução e aprendizado. E quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos conectados com Jesus, quando nós estamos conectados com a espiritualidade amiga, tudo se torna mais fácil. Não que nós teremos a resolução de tudo, mas tudo se torna mais fácil. O amparo que nós recebemos, ele nos vai guiar, ele vai nos iluminar. Nem tudo são mazelas, nem tudo que a gente passa são feridas, mas muitas vezes a nossa dor ela transcende, a nossa dor se torna tão insuportável, ela dói tanto, que nós acabamos por não entender aquilo, por que aquilo está doendo tanto, por que aquilo está te machucando tanto. Mas que na verdade isso tudo é uma resignificação ao qual nós temos que passar. E acabamos por esquecer de uma frase que Chico Xavier sempre falava: isso também vai passar. E para que isso ocorra, para que isso passe, para que tudo passe, é o importante nós estarmos com Deus. Crer que seja feita a vontade de Deus. Crer que a vontade de Deus é maior que os nossos desejos, pois Deus ele é amparo, Deus ele é amor, Deus ele é o nosso Pai. Nós tínhamos uma ideia, se passava, melhor dizendo, uma ideia de que Deus era vingativo, de que Deus era arbitrário, mas não, Deus está ali somente passando para nós aquilo que é para o nosso melhor. Muitas vezes, tudo que a gente recebe, tudo que acontece, a gente olha com os olhos confusos, né? A gente acha tudo aquilo muito confuso, desejando outras coisas e não aquilo que Deus está nos mandando naquele momento. Sem sentido, sem saída, muitas vezes você não encontra as resoluções para aqueles problemas, mas o caminho que Deus está te mostrando para você não é o caminho bom, então você vai por um outro caminho que se torna muito mais confuso, muito mais trabalhoso, e Deus enxerga muito além disso.
Ele enxerga além do que os nossos olhos podem enxergar. Ele sabe transformar toda essa nossa dor em alívio. Ele sabe transformar toda a nossa dor em luta e sabe transformar todas essas lutas em vitórias, lágrimas, sorrisos, e também Ele sabe transformar sacrifícios em recompensas. Só precisamos crer. Nós precisamos acreditar na existência desse poder de Deus, de que Deus está conosco, convidá-lo a estar conosco sempre. Nós temos que lembrar que nada é por acaso, que tudo tem um motivo e tudo acontece sob a permissão de Deus. Devemos apenas aceitar e confiar. Deus nunca decepciona, mas sim, Ele nos surpreende. Tudo ao final da estrada será muito mais glamouroso do que se a gente encurtar o caminho. Mesmo que as respostas dele não sejam as que esperamos, Ele nunca decepciona. Ele sempre vai estar conosco. No Livro dos Espíritos, na questão 658, Allan Kardec ele pergunta: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à de que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, pelo homem orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Quando a gente for orar, quando a gente for fazer a nossa prece, então, o que ele fala, o que os Espíritos colocam? Que é mais preferível a sua oração feita pelo coração do que aquela que você pega para ler. Porque muitas vezes você lê pensando num problema extra, em alguma outra situação, e acaba não se conectando com as palavras que estão ali escritas. Então, quando você ora com fervor, ora com confiança e com o coração, chega mais fácil a Deus. Fica mais fácil de Deus estar conosco, porque Ele precisa de uma oração com sinceridade, uma oração com fervor. Na questão 660, Allan Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? E os Espíritos respondem: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Às vezes, ou no caso, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: Deus não me ouve. Mas de que forma que nós estamos conversando com Deus? De que forma nós estamos nos conectando com Deus? Nós estamos nos conectando com o coração? Nós estamos nos conectando com palavras verdadeiras, com palavras sinceras, com pedidos sinceros? Um exemplo do poder da oração um exemplo de aclamar a Deus está no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Não só no livro, como também no filme, na passagem onde o André Luiz ele relata a sua permanência no umbral após o seu desencarne, que lá no umbral ele permaneceu considerável tempo, se não me engano, 8 anos, né? E somente ele é resgatado, somente ele é socorrido quando ele lembrou de Deus. Quando ele orou, mas orou com sinceridade, orou com fervor, pedindo para que Deus lhe estendesse as mãos celestiais. E o pedido não foi negado, ele foi socorrido. Então ali a gente já tem um grande exemplo, né? André Luiz, ele foi um médico, ele teve a sua passagem pela terra não tão generosa, vamos dizer assim, como deveria ter sido, mas quando ele chegou no umbral, ele procurou entender aquilo que estava acontecendo com ele, aquilo que estava passando naquele momento. E após esses 8 anos, ele se lembrou de Deus, mas
teve pessoas que nunca deixaram de orar por ele também, né, que depois ele entende as orações que ele recebia. E com clamor, então, ele foi atendido por Deus. Então, ao iniciar o Evangelho no lar, a gente deve fazer uma oração, uma breve oração. Mas essa oração, ela precisa ser feita com intimidade com Deus. Ela precisa ter intimidade com Jesus. Nesse momento, peçam discernimento, peçam orientação e sigam os mais profundos sentimentos, aquilo realmente que você quer pedir a Deus, aquilo que você realmente quer falar a Deus. E após a oração inicial, vocês abrem o Evangelho. Temos duas formas de fazer o Evangelho no lar, de forma sequencial ou aleatória. Na forma aleatória, inclusive, em algum momento de angústia, algum momento de tristeza, você precisa recorrer a uma palavra de Deus, você recolha, né? Faça uma breve prece e abra aleatoriamente, que com certeza você vai encontrar alguma resposta ali que você precisa. Mas no momento do Evangelho no lar, tem a forma de você fazer sequencial, toda vez pegar um pequeno trecho, tá, gente? Não precisa ler o capítulo inteiro. Você abre o capítulo, faz uma pequena leitura, ou também você pode fazer a sua oração inicial e abrir, né, de uma forma aleatória e fazer aquela leitura também. Após a leitura, após o texto ali escolhido, faça a leitura desse texto com as pessoas ali presentes. Se alguém da sua família não queira participar, não precisa obrigar, porque com certeza essa pessoa também estará recebendo o auxílio da espiritualidade. Então, sente-se, né, no local adequado, junto com a água fluidificada, façam a leitura. Após a leitura, faça uma breve interpretação do texto, aquilo que você compreendeu da leitura, e após, faça uma oração final. Nessa oração final, agradecendo pelo amparo que ali receberam, porque a espiritualidade estava ali, Jesus estava ali, a água foi fluidificada por aquilo que você necessita. Agradeça então a companhia da espiritualidade, agradeça a companhia de Jesus e beba dessa água fluidificada. E depois sigam, né, para os seus afazeres. Estudar o Evangelho de Jesus, ele nos possibilita a conhecer, a compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática desse conhecimento, cuja prática de conhecer esses ensinamentos cristãos, eles nos conduzem ao aprimoramento moral. Lembrando que o único ser me fugiu a palavra agora, mas Jesus seria um ser de luz. E para nós chegar à perfeição absoluta como Jesus a tem, nós precisamos aprimorar muito o nosso condicionamento moral. Nós estamos numa escala de evolução, degrauzinho por degrauzinho. Então, para nós chegarmos até a escala como está Jesus, nós temos que trabalhar muito, nós temos que nos aprimorar muito. Como também estudar o Evangelho no lar, ele possibilita que nós compreendemos um pouco mais sobre o Evangelho ditado por Jesus. E fazendo o Evangelho no lar e criando em todos os lares esse hábito do Evangelho do lar, faz com que criamos o hábito de reunir a nossa família, coisa que acaba sendo esquecida, né, ao longo dos tempos. Eu lembro que na época do meu avô, católico, mas ele fazia a família se reunir toda semana para realizar o terço. Hoje eu entendo a importância disso, né? Então, indiferente da sua religião, indiferente do seu segmento, a importância de reunir a família através da oração é muito gratificante. E reunir a família auxilia então a despertar e acentuar na família, ali nos seus familiares, o sentimento da fraternidade. Proporciona um lar de paz, proporciona também um lar aonde ocorre então a união dessas criaturas,
proporciona a cada um uma vivência mais tranquila e mais equilibrada. Não que essas famílias não terão mais certos problemas, mas elas estarão mais preparadas, estarão mais equilibradas e estarão tendo uma vivência mais tranquila para ter mais resiliência para enfrentar esses problemas. Com a prática do Evangelho no lar, o ambiente ele se higieniza, ele se modifica. Nós vamos ter pensamentos mais elevados, nós vamos ter o favorecimento da influência dos mensageiros do bem, fica mais fácil deles se conectarem conosco, como também facilita dentro, do lar e fora dele esse amparo. Nós não vamos estar amparados somente dentro de casa. Ao sair, lembrarmos de pedir que Jesus nos acompanhe ou que Deus nos permita ir somente até onde Ele possa estar, para nós não sermos levados a alguns outros caminhos. Como também favorece então esse amparo, mantendo os moradores, nós ali sempre operantes e com uma vigilância em oração. A prática do Evangelho do lar, ela estimula também a disciplina, estimula a oração e estimula a gratidão, que nós esquecemos de ser gratos a tudo que nos ocorre, a tudo que nos chega. A prática do Evangelho do lar oferece orientação e consolo para nossas dificuldades do nosso dia a dia. Então nós temos que sempre seguir aquela orientação que nos vem, buscar orar e vigiar sempre. Hoje ainda no grupo de estudo, a gente falou sobre se a gente fazendo toda essa prática, se nós trabalhando a favor de Jesus, a gente orando, a gente fazendo leituras, a gente se conectando com Ele, ainda assim tem problemas, imagina se nós não fizéssemos, Como seríamos os nossos dias a dia? Como nós estaríamos hoje? Como você era ontem e como é hoje, a partir dessas práticas com Jesus? Quais foram as mudanças significativas nos nossos dias, nossos anos, O que eu consegui evoluir a partir do momento que eu encontrei a Jesus, que eu encontrei a oração. Como já dito, com a prática do Evangelho no lar, se eleva então o padrão vibratório do lar, o padrão vibratório dos componentes que ali moram, como contribui para o plano espiritual. De que forma que contribui para o plano espiritual? Auxiliando num mundo melhor. Muitas vezes a gente fala, mas o planeta Terra não é um local bom de se viver. Não é o planeta Terra que é ruim. É o nosso padrão vibratório que não está coerente com ele. O que nós precisamos mudar para que não exista mais guerras, não exista mais fome, não existe mais tanta tristeza no mundo? Então nós somos os culpados talvez do planeta Terra não estar em perfeitas condições de vivência. Então nós precisamos melhorar essa condição. A prática do Evangelho no lar também auxilia a tornar o Evangelho conhecido, como também auxilia o Evangelho a ser melhor compreendido e melhor exemplificado em todos os ambientes. Nós precisamos ler mais, interpretar mais. Nós acabamos esquecendo do que Jesus nos passa dentro do Evangelho. Quais os ensinamentos que Ele traz para nós como sociedade, como pessoa. Emmanuel, com o auxílio de Chico Xavier em uma das suas psicografias no livro Luz no Lar, ele descreve que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem uma felicidade comum. Sabemos, dentro da prática da doutrina espírita, sabemos através de estudos, de que o presente, ele continua no pretérito. E que encontramos ou reencontramos obsessores reencarnados na nossa experiência mais íntima. E eles são rotulados com belos nomes, eles vestem roupa carnal. Nós os chamamos de mãe, pai,
esposa, esposo, filho, filha, tios, avós, filhos, enfim, companheiros familiares. É no lar, é em nossas casas, é como família que os espíritos se reencontram ali sobre o mesmo teto, como filhos, pais, avós, irmãos, enfim. E nem sempre esse reencontro familiar, nem sempre esse reencontro que ocorre nessa reencarnação, que ocorre nessa existência, ela é por amor. A gente vê, nós, na verdade, muitas vezes estamos aqui para nos reencontrarmos, para reparar erros do passado, de vidas anteriores. Mas nós temos exemplos de pais que não se dão com filhos, filhos que não se dão com pais, pais e mães que abandonam seus filhos, enfim, tantos outros fatores. Mas nesse novo ambiente familiar, a qual hoje nós estamos aqui inseridos, ali são ofertadas as oportunidades de um novo recomeço. Nem todos aceitam esse novo recomeço, por mais que estejam em família. Costumamos dizer que inimigos de vida passada, familiares nessa vida, né? E se nós estamos aqui é porque nós precisamos reorganizar erros do passado. Estamos aqui para alcançar um degrauzinho a mais. Então ali, naquele núcleo familiar, a gente está inserido. Ali são ofertadas então as oportunidades de um novo recomeço, as oportunidades de um novo aprendizado moral, de perdão, de refazimento, que possibilite ao reencarnado, ao encontrar essa família, a encontrar esses inimigos de vidas passadas, exercitar o campo afetivo, exercitar a fraternidade, exercitar a solidariedade e exercitar todos os sentimentos derivados do amor. Hoje o mundo, ele necessita mais de amor ao próximo. Quando a gente fala em caridade, não é só questão financeira. Quantas pessoas necessitam de amor? Quantas pessoas necessitam de um abraço? Quantas pessoas necessitam de uma palavra amiga? Então, a caridade que a gente costuma falar muito dentro da doutrina espírita, ela não é só financeira, mas ela necessariamente precisa existir dentro do amor. Amor e caridade andam de mão dadas. Assim a gente pode entender que dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar, a função educadora, a reestruturação da família é extremamente delicada. Mas ela é extremamente importante. Quando se atribui a essa reencarnação, a essa vivência, a oportunidade de uma ascensão, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução, a nossa escala evolutiva, ela se dá através dessas novas experiências, sendo elas no campo intelectual e no campo moral. Então, olha só, o Evangelho no Lar, ele proporciona a união, a fraternidade e a recomposição desses erros, dessas falta de afinidades familiares. Como já dito, se um familiar não queira fazer, não tem problema, ele vai receber também. E com a prática do Evangelho no Lar, ele vai acabar, de certa forma, entendendo, compreendendo e recebendo aquilo que ele precisa. E através disso, se ele estiver propício a abrir o seu coração, ele vai sim entender a importância da família, a importância de estar com a família, a importância de estarem unidos. Salienta Chico Xavier no livro Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel: recebe, pois, os irmãos do desalinho moral ontem com espírito de paz e de entendimento. Revida-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Obsessores visíveis ou invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados em nossas mãos. E coerente dessa visão, Emmanuel afirma: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento e do caráter.
Então, através da oração, através do Evangelho no lar, através do culto do Evangelho no nosso lar, a presença, dos Espíritos será constante, será sempre, eles estarão sempre ali iluminando o nosso lar. E com isso, ele afasta e, se permitido, ele socorre aqueles espíritos de índole inferiores. Nós sabemos que dentro da nossa vivência nós temos muitos obsessores, tanto encarnados como desencarnados. E com a prática do Evangelho no lar, se for permitido, e os espíritos superiores então vão socorrer aqueles espíritos inferiores que estão no nosso lar. Aqueles que muitas vezes desejam as desavenças, que desejam e provocam confusões, e provocam desordens de todas as ordens. A nossa casa, o ambiente, ele se torna um posto avançado de luz, onde sempre existirão almas dedicadas à seara do bem, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Quantas pessoas hoje estão ao nosso lado, encarnadas, que têm um coração puro, que têm um coração generoso, que nos auxilia, que nos trazem a paz? A mesma coisa acontece com espíritos desencarnados. Então, com essa prática, a gente começa a introduzir ao nosso entorno essas pessoas e esses espíritos. A gente consegue ter um círculo de paz, um círculo de energia, de ser iluminados muito maior. As pessoas, ou nós, se a gente se habituar à oração, ao estudo e principalmente à vivência cristã, nós nos tornaremos mais suscetíveis às inspirações dos espíritos mentores. Nosso anjo da guarda está sempre do nosso lado, mas quantas vezes nós conseguimos ouvi-lo? Quantas vezes eles procuram nos passar orientações e nós estamos bloqueados? Então, através da prática da oração e junto com a prática do Evangelho no lar, nós vamos estar mais suscetíveis a essas informações. Nós vamos conseguir se conectar mais facilmente com o nosso anjo da guarda. No livro Na Seara dos Médiuns, do Chico Xavier, no capítulo 72, Obsessão e Cura, descreve: alguém, certa feita, indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante. E o filósofo respondeu, afirmando que considerava um e o outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós: entre o médico e o doente existe o remédio. Se um enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução a ele dedicada, não adianta o esforço do clínico ou do cirurgião, que depende de estudo e tempo para servi-lo. Que a obsessão é a moléstia da alma, não há o que negar. E qual seria o nosso remédio para afastar os obsessores? Qual está sendo o nosso esforço? Nós estamos guardando a receita no bolso? Então, nós precisamos organizar a nossa cura. Nós precisamos organizar nosso socorro. Nós precisamos, através da oração e através da farmácia de Deus, organizar as nossas vidas. Vários espíritos benfeitores, eles se manifestaram sobre a importância, a validade e a conveniência do Evangelho no lar com Jesus. Entre eles nós podemos citar Bezerra de Menezes diz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Joana de Ângeles, também ela se manifestou sobre o assunto e descreve: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando, assim, e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. E ela ainda prossegue: e se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol ao Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração.
E Bezerra de Menezes nos convida à seguinte ação: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. E para finalizar, eu gostaria de frisar que em qualquer dificuldade, nós não devemos esquecer da oração. Às vezes, naquele minuto em que nós nos conectamos com Jesus, nos conectamos com Deus, nós deixamos de tomar decisões precipitadas. Como também nós não devemos esquecer de ter um momento diário e agradecer. Agradecer mesmo que o que você recebeste naquele momento, para você não faça sentido. Agradecer sempre por todas as conquistas, tanto elas conquistas espirituais ou materiais, pelos obstáculos vencidos, agradecer pelas bênçãos recebidas, agradecer pela proteção, pelo trabalho e por todos os afetos que embelezam a nossa trajetória terrestre. Também não nos esquecemos de agradecer pelas dificuldades e pelos desafetos que encontramos pelo caminho, pois são, sem dúvida, instrumentos de aprendizado e de aprimoramento pessoal e moral. Que tenhamos, sobretudo, o cuidado de saber o que realmente pedir a Deus em nossas orações. Quando recorremos ao auxílio divino, a Deus, a Jesus, nós devemos lembrar sempre de pedir sabedoria, esperança, paciência e força para superar e alcançarmos tudo aquilo que almejamos. Obrigado e desejo a todos uma boa noite.